ética humanizada. Eu vou começar a frase de novo. Explica para a justificativa. Por que você escolheu esse tema? Bom, a princípio, eu comecei fazendo mais os trabalhos dentro da TCC. E aí, como eu tive esse semestre mais conteúdos, assim, eu cheguei a ter mais conteúdos mais profundos na oitava fase, e eu acabei me apaixonando pela Gestalt. Eu sei que é assim, algo assim, um pouco difícil, porque eu saí de um para vir para o outro. Mas eu não arriscar, que a profissão é difícil, mas é que eu me identifiquei bastante. E mesmo que seja assim, um desafio, mas assim, para mim pode ser um pouco maior, mas eu vou me dedicar e procurar. Talvez no contexto, e principalmente porque também eu gosto muito de crianças. E eu tenho, assim, quase assim, uma certeza que vai. Tenho certeza, né? Buscar sabedoria, aprender, né? Buscar conhecimento. E é aquilo que a gente está fazendo, né? E aprimorar. E os objetivos quais são? Meus objetivos, assim, trabalhar mais com o Primeiro público. os O objetivo geral, realizar um levantamento teórico e bibliográfico sobre atendimento psicológico infantil na perspectiva da Gestalt terapia. Os objetivos específicos. Analisar os principais aspectos do desenvolvimento emocional infantil e relevância clínica. Analisar os fundamentos da Gestalt terapia aplicados ao atendimento clínico infantil. Identificar os principais recursos lúdicos e expressivos utilizados na Gestalt terapia com criança. Daí o problema de pesquisa que está aqui. Este trabalho de conclusão
como ajudar ela nesse sentido. O papel do contexto familiar no desenvolvimento infantil. O papel do ambiente familiar continuará a ser examinado no TCC2, tendo à luz os estudos como o de Oliveira, Pereira e Botega, 2017, que mostram que crianças em contexto familiar de afeto, escuta e estabilidade emocional tendem a apresentar maior capacidade de autorregulação, empatia e autonomia. A intenção no próximo semestre seria examinar por meio de experiência, estágio como contexto familiares conflituosos ou desestruturados, que afetam a organização psíquica infantil. Aqui tem, só para mostrar, né? A Gestalt terapia, abordagem fenomenológica e integradora, potência na escuta do campo emocional infantil, e aqui vou falar sobre esse assunto. Fundamentos da Gestalt terapia no atendimento clínico infantil. A etapa atual, de caráter introdutório e investigativo, buscando elementos que possibilitem compreender como a criança é acolhida, compreendida e acompanhada nesse referencial teórico. A escolha pela gestalterapia se dá por sua compreensão do ser humano enquanto organismo em constante relação com o seu meio, dado de capacidade de autorregulação inserido em um campo de influências mútuas entre interno e externo, que é o aqui e agora. A terapêutica se dá no vínculo. Então, o aprendimento entre a criança e a psicoterapeuta se dá mais, vai ter um resultado melhor se haver um vínculo entre elas. Enquanto mais se aproximarem, quanto mais a profissional, no caso, a psicóloga, né, terapeuta, tiver mais, assim, aproximação com a criança e entendimento, a criança vai acabando se vinculando a ela. E com isso, só ter os materiais adequados, né, conforme a idade, vai ter a parte lúdica, a parte de historinhas, enfim, e vai ter conforme a idade, né? Outros objetos, outros brinquedos trabalhar. Gestalt terapia no atendimento clínico infantil. Ao longo do próximo semestre, essa compreensão será preliminar ao estágio supervisional. A perspectiva fenomenológica da Gestalt terapia, conforme destaca Miriam Filosofi e Miriam Filosofi 2007, permite que a terapeuta apoie a criança tal como ela se apresenta, sem julgamento ou diagnóstico prévios. Valorizando sua vivência no aqui e agora, essa postura possibilita a emergência de sentidos autênticos e promove a autorresponsabilidade, a criatividade e o fortalecimento da autoestima infantil. Gestalt terapia e psicoterapia infantil. A Gestalt terapia propõe uma escuta ampliada que considera o corpo, o tom de voz, os silêncios, os gestos e a relação com os objetos. Conforme enfatiza 2011, conforme enfatiza a
na perspectiva da Gestalt terapia. Essa primeira etapa se configura como fase preparatória e introdutória para a construção do TCC2, o qual será desenvolvido no semestre seguinte e consistirá em um estudo de caso clínico qualitativo e o enfoque descritivo analítico e qualitativo e o enfoque descritivo analítico. Assim, o TCC1 exerce uma função estratégica ao sistematizar conceitos fundamentais e selecionar referências metodológicas coerentes com os objetivos da investigação empírica clínica. Os recursos lúdicos expressivos na clínica gestáltica infantil, brincar como recurso clínico, recursos expressivos que possibilitem a criança acessar e reorganizar conteúdos específicos, experiências. A descrição da fenomenológica, a Gestalt terapia com sua abordagem integradora e fenomenológica valoriza a multiplicidade de canais sensoriais e expressivos como caminhos legítimos de contato com o céu. Linguagem simbólica, elaboração segura e simbólica. O simbolismo. Os dados clínicos a serem analisados no TCC2 serão extraídos dos registros produzidos durante o estágio, como fichas, atendimentos, instruções, sessões, observações clínicas, relatórios, supervisão, em busca de subsídios para a compreensão do processo terapêutico iniciado, permitindo identificar os elementos que contribuirão para o desenvolvimento infantil. Instrumento, a técnica de análise do conteúdo conforme proposta de Landim, 2016, será utilizada para análise dos dados com o objetivo de identificar categorias temáticas relevantes que expressem a experiência subjetiva da criança em atendimento, bem como efeitos terapêuticos observados, pesquisas. A coleta de dados será apresentado a participante voluntário o objetivo da pesquisa, bem como o termo de consentimento esclarecido, a qual a pesquisadora explicará ao participante ensinará demonstrando seu consentimento. A pesquisa será produzida por rigor ético, em conformidade com o Código de Ética Profissional do psicólogo e demais resoluções pertinentes do Conselho Federal de Psicologia, garantindo o sigilo, a confidencialidade e o respeito à dignidade da criança atendida. Acho que isso. Pode sentar aqui, não estou vendo. Não vai ter ninguém, vai ter ninguém. Quero te parabenizar pela escolha do teu tema. No primeiro momento eu já tinha achado um tema interessante e desafiador. Porque comumente se escolhe a TCC, né, para pensar em clínica infantil. E eu fiz isso. E aí, ouvindo o teu relato, a tua justificativa da razão com relação ao teu trabalho, só reforçou essa minha admiração e os parabéns por você se permitir se desafiar, realmente ir para um outro caminho e se arriscar, que é como a vida é feita, né, de riscos. Mas eu acho que foi difícil. Que ótimo você ter se permitido fazer isso. Então, eu achei o teu tema muito interessante, com
concordo com o que você disse na tua apresentação, de que buscando fundamentação teórica, se esforçando e aprofundando, tem possibilidade de fazer um trabalho muito rico. Então eu concordo com isso e te parabenizo pelo que você apresentou já nesse trabalho, pela tua ideia, que ficou clara aqui qual é o teu objetivo, quais são as tuas ideias dentro desse projeto. E que você siga construindo isso e concretizando isso que você se propôs a fazer. Tá? Obrigada. Concordo, né? Meus parabéns. Obrigada. Muito bacana o teu tema, muito bacana a tua escrita, a tua construção do trabalho como um todo. Eu coloquei algumas sugestões ali depois que vocês vão ler. Foi muito bom te ouvir quando tu trouxe a tua expressão, quando tu trouxe a tua justificativa, o teu pensamento. Então confia na tua fala quando tu for falar, porque é muito bom te ouvir. Ouvir o porquê que tu trouxe isso. Foi muito legal. A tua construção, o teu desejo, o teu desafio, como você mesmo disse, parabéns, né, por ter mudar um tema ali do TCC para Gestalt, uma mudança e tanto, que tu colocou isso de uma forma muito adequada e muito legal no teu trabalho. Parabéns. Obrigada. Então, Angela, parabéns. Foi um grande desafio. Né? Ela já estava assim, né, pronta para o TCC e tal, porque tem mais supervisão e tal. É mais fácil nesse sentido, né? Mais acessível. Mais acessível, com certeza. Mas esse livro que ela traz aqui da Violet Laplander, né? É um livro maravilhoso para vocês crianças. É maravilhoso esse livro, né? Da técnica da Gestalt infantil, né? Eu tive que ler esse livro na minha graduação e eu lembro até hoje dele. Eu lembro que eu tive que ler esse livro e eu tinha uma festa para ele, sabe? Só que a gente teve o semestre inteiro para ler o livro, né? E era o oitavo semestre, né? Oitavo período, muita aula, muita coisa, e eu fui deixando. Mais pra frente eu leio. Aí o que aconteceu? No final de semana, né, que tinha que ler o livro, que tinha que entregar na segunda-feira, né? Aí eu fiquei o final de semana inteiro lendo o livro para poder fazer o trabalho e não fui na festa. Então, assim, eu me lembro muito bem desse livro. E esse livro, assim, é um livro excelente, sabe? Não só para quem pensa em seguir na Gestalt, mas para quem tem algum interesse, né, pela clínica infantil, eu recomendo que leia esse livro, porque é muito bom. De técnicas, né, de educação, descobrindo crianças. Tem uma na biblioteca, tá? É um livro maravilhoso. Tem muitos exemplos bons aqui. Ele dá muitas ideias. É maravilhoso. Ele traz assim, ó, mais ou menos o que eu me lembro. Ele traz o caso clínico e ele traz como é que ela trabalhou. Traz o caso clínico e traz as técnicas de trabalho e ela fundamenta também. É muito bom esse livro, é maravilhoso. É muito lindo. É um livro de terceiro. Muito bom, uma excelente escolha. Então, assim, foi um grande desafio, não só pela própria